Salmo 37. Estava lembrando desse salmo hoje de manhã, que fala de confiança. O versículo que eu quero aqui é o versículo 5. Mas eu vou pegar também o 4, que é o que veio à memória, até já preguei isso aqui, que ele diz: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Isso que vem, Deus é um Deus que concede desejos. Deus tem o poder e tem a boa vontade de conceder os desejos do nosso coração, mas é necessário que nós venhamos nos deleitar nele. Deleitar o que? Ter grande prazer nele, que o nosso prazer esteja nele, na sua palavra, na sua lei. Isso requer o que? Comunhão. Se nós não tivermos comunhão, porque eu estava pensando nisso, eu estava pensando também em uma coisa. Você já ouviu falar muito? Fulano é viciado nisso, fulano é viciado em café, fulano é viciado naquilo. E o que é vício? Vícios são hábitos que nós adquirimos e que acabam nos dominando. E para você adquirir um hábito é simples, é só você se entregar àquilo, você começar a praticar muito. Por exemplo, se você chegar em casa todo dia, sentar em frente à televisão, ligar a televisão para ver uma programação, logo você vai pegar aquele hábito. Chegar ali tem que assistir. Eu vou me usar como exemplo. Um tempo atrás, eu comecei muito a assistir futebol. E eu não perdi um jogo. Tinha até o campeonato, tinha TV fechada. E os programas de futebol no outro dia eu estava lá assistindo. Minha esposa às vezes dizia: você só vê futebol. Era eu chegar em casa e ia ver futebol. Ia ver os programas, ia almoçar, ligava lá nos programas esportivos. Aquilo virou um hábito. Então quando eu chegava, já dentro de mim estava aquela coisa: eu tenho que ver como foi o jogo de ontem, tenho que ver como está, tentar um jogo ontem, sabia de tudo, apegado a futebol. Aí eu comecei a deixar aquilo de lado. No momento comecei a parar de ver futebol. Hoje eu nem lembro de programa esportivo, nem lembro de jogo de futebol. Pode ter jogo como tem, às vezes eu vejo só na internet que os caras jogam lá, que tá avisando, tá tudo. Só conhece, mas não vejo nada. Por quê? Eu deixei aquele hábito. É normal. Agora está meio parado, mas já tem uns camaradas que estão doentes, que eles têm um hábito de ficar acompanhando as brigas dos políticos, eles se envolvem naquilo, e tem uns que ficam odiando um, amando o outro, e naquela confusão toda. E está precisando se libertar disso, deixar um pouquinho de ver isso, porque está viciado, e está até deixando que as brigas dos homens também interfiram na sua vida espiritual, que o cara também começa a ficar cheio de ódio, de bronca, de tudo. Então tudo na vida são hábitos. E esses hábitos, eles não nascem por acaso. Ele nasce porque você alimenta. Esse negócio é legal, vou ficar vendo. Aí você vai vendo. Vamos dizer, um caso de um alimento. Esse alimento, eu não como sem isso. Tem gente que diz assim: eu não como sem tal alimento. Se eu não comer tal alimento no almoço, eu não almocei. Esse dia mesmo eu viajei para Belo Horizonte. Eu estava conversando com minha sobrinha lá do Nordeste, e eu falei: eu vou viajar. Eu falei assim: eu vou levar frutas, porque o almoço no caminho, viajei de ônibus, e a parada de ônibus, os caras exploram no almoço. Eu falei: eu não vou pagar R$100 no almoço, mas de jeito nenhum. Eu vou levar umas frutas. Aí eu falei para ela: eu vou levar umas frutas, lá no almoço vou comer frutas. Quando eu falei isso para ela, na mente dela eu ia passar fome. Por quê? Se não comer arroz e feijão, então você não está se alimentando. E é tudo bobagem, que frutas é uma da alimentação mais saudáveis que tem. Então o que eu quero dizer é que tudo são hábitos que a gente vai adquirindo, ou a gente adquire,
e aquilo torna-se um vício, porque se você não fizer aquilo, alguma coisa está faltando. Alguma coisa. A gente diz assim: ah, não, eu não tomei café hoje, já alguma coisa está faltando. Não está faltando, às vezes comeu tantas outras coisas, mas pelo café é um vício. Agora, o que eu quero falar isso aqui é a nossa comunhão com Deus. Se nós não desenvolvermos o hábito de ler a Bíblia, de orar, nós não vamos ter comunhão. Mas se a gente desenvolver todo dia, a gente começar a orar, todo dia ler a Bíblia, dar atenção, a gente vai pegar esse amor e vamos nos deleitar, porque deleitar é ter prazer naquilo que você está fazendo. Isso pode ser nossa vida espiritual, ter prazer em Deus, através de eu desenvolver o hábito de estar me comunicando com Ele, tendo comunhão com Ele, através de oração, de ler a Bíblia todo dia, de orar, de buscar a palavra dele. Isso vai me criar dentro de mim, esse hábito vai me fazer eu ter prazer, porque tem gente que diz assim: eu já vi isso, quando eu vou ler a Bíblia dá um sono, dá isso, quer dizer, falta de hábito, e falta de hábito também acaba não tendo prazer. Então, se eu tenho que ter prazer em Deus, de me deleitar nele, eu tenho que desenvolver esse hábito em mim. Aí eu tenho que fazer o quê? Largar alguns hábitos que tem me prendido, que às vezes são coisas que a gente começa a fazer e de repente aquilo. Hoje, por exemplo, com a internet, rede social, às vezes a pessoa mexe tanto no celular, está tão apegada a isso, que já aquilo virou um hábito e está dominando. Sem a pessoa perceber, aquilo virou o prazer dela, a distração. Então precisa se dedicar mais à Bíblia. Então deleita-te também no Senhor, de considerar os desejos do teu coração. Se a gente tiver grande prazer em Deus, os desejos do nosso coração vão estar alinhados à vontade dele, ligados a ele, e ele vai ter liberdade de conceder. Agora vamos ao que eu quero: confiança. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Tem uma tradução que diz: ele tudo fará. Entrega o teu caminho. O que é entregar o caminho? Eu até já expliquei isso aqui. Entregar o caminho não é a gente entregar os problemas. A gente tem mania de entregar os problemas a Deus. É a gente entregar a direção da nossa vida. Quer dizer, eu vou na palavra de Deus, eu estou acostumado a andar dessa maneira, viver dessa forma. Mas de repente eu vejo na palavra de Deus, Deus está me dando outra direção, Deus está me dando outro modo de viver. Aquilo que Jesus disse, que nós temos que renunciar a nossa vida para ganhar a verdadeira vida, né? Quer dizer, você deixa de lado sua vontade, seu desejo, sua maneira, e você deixa Deus te conduzir. Porque Deus, Ele nos fez e nos dotou de capacidade, de inteligência, para a gente tomar decisões, compreender a vida, entender, eu fazer isso, fazer aquilo. Só que muitas das vezes o nosso coração é enganoso, como a Bíblia diz, ele nos engana, se apega a coisa, ou a uma maneira de ser, de pensar, de agir, que é contrário à palavra de Deus. Quando é que eu entrego o meu caminho a Deus? Quando eu deixo a minha maneira de ser para eu ser a maneira que a Bíblia está ensinando. Então isso é eu entregar o caminho. Entrega os teus caminhos a Deus, confia nele. Confiança é muito bom, mas confiança vem através do quê? De conhecimento, de comunhão. Se eu tiver comunhão com Deus, eu vou aprender a confiar na palavra dele. Porque quando entrega os teus caminhos, ele confia nele. Quer dizer, não vou andar segundo a palavra de Deus está dizendo. A razão diz que eu devo agir dessa maneira, mas a palavra de Deus me dá uma outra direção. Eu vou confiar no que Ele está mandando, vou confiar no que Ele está dizendo. Vou só pegar um exemplo dentro da Bíblia, não vou ler, vou falar apenas. O povo de Israel, quando foram levados, pecaram e foram levados para a Babilônia. Uma parte, o rei da Babilônia invadiu ali Judá e levou aquele povo mais rico, né? Ele levou para a Babilônia escravizado, e ele deixou para trás o povo mais pobre. Porque o pobre pobre não mete medo em ninguém, rico que tem poder. Então ele levou os que ele sabia que poderia resistir ao governo dele. Então e aqueles que ele viu que eram bem pobrezinhos, que não tinha muito poder, ele disse: esse povo aí não desperta preocupação. Largou e até pegou alguém e colocou lá para cuidar. Aí aquele povo ficaram assim,
houve uma confusão ali, que tinha um povo que tinha fugido, ele não tinha conseguido prender e levar junto. Então aqueles que fugiram, eles vieram e mataram alguns soldados babilônicos que ficaram ali para fazer segurança. Mataram também o camarada que o rei da Babilônia tinha deixado para cuidar do povo. E aí o povo ficou com medo, disse: agora o rei da Babilônia vai voltar e vai nos atacar. Aí eles foram até Jeremias, e Jeremias disse assim, aí eles pensaram: vamos para o Egito, porque o Egito lá é forte, o rei da Babilônia não é louco que invadir o Egito, então nós vamos ficar para lá. Só que aí eles consultaram o profeta Jeremias, e Jeremias, você pode ler lá no finalzinho do livro de Jeremias, e Jeremias aconselhou eles, disse assim: olha, Deus está dizendo para vocês não descerem para o Egito, vocês ficarem aqui, que Deus vai guardar vocês aqui, o rei da Babilônia não vai matar vocês, não vai vir contra vocês por causa do que aconteceu. Só que aí eles analisaram com a razão, e eles disseram assim: não, espera aí, o rei da Babilônia já levou o pessoal mais forte como escravo, nos deixou aqui, colocou pessoas para cuidar de nós, para dominar, e justamente esse que ele colocou foi morto por alguém. Ele não vai perdoar isso, ele não vai sofrer essa afronta, ele vai vir aqui e vai descontar em todo mundo. Se você olhar o pensamento deles, era bem razoável, Eles disseram: quer saber? Vamos para o Egito, porque lá o rei da Babilônia não vai se levantar contra o Egito, lá até seguro. Isso aqui, olhando na razão humana, eles estavam certos. Só que a palavra de Deus dizia: não, fiquem aqui, que aqui eu vou cuidar de vocês. O próprio Deus está dizendo: eu vou cuidar, o rei da Babilônia não virá contra vocês. Aí eles chegaram e falaram para o profeta: não vamos te ouvir não, está inventando coisa, nós vamos para o Egito. O profeta disse: vocês podem ir, mas vão para lá, a Babilônia vai invadir o Egito, e o Egito não vai dar proteção para vocês, vocês vão morrer lá e não vão voltar mais. E isso aconteceu. O que eu quero dizer, o confiar em Deus é você confiar na palavra dele contra a razão humana. Às vezes a razão humana, ela está nos dizendo que o certo é agir de tal forma, é fazer tal coisa, mas a palavra de Deus está nos dando outra direção. Se eu confio em Deus, eu vou fazer o que? Eu vou entregar o meu caminho a Ele, a direção da minha vida para Ele. Eu vou seguir o que a palavra dele, mesmo que a minha razão, ela está dizendo que não vai dar certo aquela maneira que Deus está querendo me conduzir, que eu tenho que agir de outra forma, mas eu vou ficar com Deus. Eu entrego o teu caminho ao Senhor, aí ele confia nele, e Ele tudo fará. Agora, o que é confiar em Deus? O que é que nos mostra que estamos confiando em Deus? O Salmo 125, ele diz o que é confiar em Deus. Todo mundo diz: eu confio em Deus. Mas o Salmo 125, ele mostra o que é a característica de quem confia em Deus. Salmo 125, versículo 1, bem conhecido esse versículo. Ele diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a característica de quem confia é não se abalar. Vem a má notícia, vem algo para meter medo mesmo, você não se abala, você está confiado. Não, Deus vai agir, Deus vai abençoar, Deus não vai me deixar perecer. Os que confiam no Senhor, eles não se abalam. Faz o que? Permanece. Isso aqui é uma coisa, é duas coisas: não se abala e permanece. Permanece em quê? Permanece na palavra, permanece acreditando na palavra, permanece confiando que Deus não vai deixar perecer, mesmo que as circunstâncias são outras. Não fica abalado, não deixa que as circunstâncias lhe abalem, lhe tirem. Não sei, estou desesperado. Não entra em desespero, está confiando em Deus. Não, vou permanecer. Permanecer o quê? Daquilo que a palavra diz,
permanecer naquilo que Deus falou. Deus falou que vai abençoar, mas não está aparecendo, não está, as circunstâncias estão mostrando outra coisa, estão mostrando que a palavra de Deus não está dizendo nada. E às vezes acontece isso na vida. A palavra de Deus está nos prometendo uma coisa, está nos falando uma coisa, mas o que nós estamos vivendo, você diz: cadê a palavra? A palavra diz isso, mas olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Só que a confiança faz com que você não se abale. A confiança faz com que você viva. Abacuque, capítulo 3. Vamos lá em Abacuque. Isso aqui é confiança. Abacuque, capítulo 3. É o 3, meu Deus. Capítulo 3, versículo 17. Você já conhece isso aqui? Diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você vê aqui que é um tempo bem de crise, né? Porque ele diz assim: que ainda que a figueira não floresça. Se a figueira produz o quê? Figos. Era uma fonte de renda deles. Se não florescesse, não produziria. Ia produzir, ia ter safra de figo. Não haja fruto na vide. Vide é a plantação de uva, né? Então não houver fruto, mas necessidade. E olha que era uma fonte de renda bem grande. A uva, o vinho de Israel fala muito disso. Ainda que o produto da oliveira, outro produto caríssimo. A oliveira produz, o fruto da oliveira produz o que? O azeite, que até hoje é muito caro. Aí dizia: os campos não produzam mantimento. Você sabe que se os campos não produzirem mantimento, todo mundo sofre. A Bíblia diz que até o rei, ele depende do campo. E é verdade. O camarada pode nunca ter pego, vou usar esse termo, pode nunca ter pego numa enxada para plantar no nada na terra, não saber nem o que acontece lá na zona rural, numa roça, mas ele depende do campo. Ele depende. A pessoa pode ter nascido na cidade grande a vida inteira, ele nunca viu uma roça, ele não sabe nem diferenciar o que é uma vaca e um boi. E tem gente que é assim, né? É tanta cidade grande que ele não sabe. Eu lembro uma vez quando eu morava no Nordeste, aí a gente morava numa fazenda, e assim do lado da casa ficava um curral, ficava um gado. E chegou um rapaz que ele nasceu e se criou, família do pessoal lá do fazendeiro. Aí ele chegou, ele se criou em São Paulo, aí ficou olhando os bois, ele ficou fascinado. Aí ele disse: mas como conhece o boi de uma vaca? Ele não sabia diferenciar entre um boi e uma vaca. Tem até um desenho aí, que é até engraçado, a vida dos animais, acho que é isso, que tem um boi falante e um boi desenharam uma vaca. Por quê? Porque ele tem os peitos da vaca. Só a vaca que tem lá aqueles peitos lá, as torneirinhas, né? E o boi desenhado, o cara que desenhou esse boi não sabe o que é um boi nem uma vaca. Então na verdade o boi não é uma vaca. Mas ele no desenho ela é falado, quer dizer, a pessoa não conhece. Mas o que eu quero dizer,
mesmo que a pessoa nunca tenha tido contato com a agricultura, com a agropecuária, mas ele depende do campo. Se o campo não produzir, passa fome quem está na cidade, passa fome quem está no campo. Se vir uma seca, se não produzir, não é só o camarada que trabalha na roça que vai passar necessidade, o da cidade também vai, porque vai faltar, os preços dos alimentos vão lá em cima. Continuando aqui, então ele continua aqui: ainda que não produza alimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, aqui já é, e dos quais não haja gado, sejam arrebatadas. Aqui no caso deles, havia muito naquela época guerras entre aqueles povos, e eles às vezes invadiam. Nós vemos, por exemplo, no livro de Jó, que ele tinha muito gado e perdeu tudo, e foi outra nação que invadiu, matou o pessoal que estava cuidando e levou o gado. Às vezes naquela época havia isso, os caras invadiam as terras do outro, matavam os que estavam cuidando ali e levavam, tomavam de assalto. Então aqui está havendo também uma questão de necessidade, de não produzir nada e ainda de um ataque inimigo. Seja arrebatado dos currais e não haja gado. Aí ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você veja bem, ele descreve uma situação crítica, uma crise muito grande, e ao mesmo tempo ele diz: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O que é isso? Confiança. Não vou me abalar, porque eu vou me alegrar em Deus, que eu sei que Deus tem salvação para mim. Ele é o Deus da minha salvação, Ele vai me salvar dessa situação. Quer dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Os que confiam, característica de quem confia: os que confiam no Senhor não se abalarão, são como os montes, não se abalarão, permanece o que? Crendo, permanece confiando, permanece acreditando. Deus tem salvação, a coisa está feia, a luta está grande, está faltando tudo, mas o meu Deus é o Deus da minha salvação, Ele não vai me deixar perecer nisso, Ele vai me salvar dessa situação. É isso que nós precisamos para confiarmos. Em qualquer situação que enfrentarmos, seja em relação à família, trabalho, vida financeira, saúde, e tudo, a gente tem essa confiança. Volta a dizer, essa confiança volta em que? No deleitar-se, ter comunhão, ter prazer de andar com Deus. Bom, essa é a nossa palavra para hoje. Vamos orar.